Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 23. Gênesis 39, do 1 ao 23. Amém? Diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, Jesus entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando as roupas nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Precisamos de ti, precisamos do teu Espírito, precisamos da tua palavra, porque a nossa vida depende desse alimento. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, apesar de mim. Não deixe, ó Deus, que eu seja um obstáculo ou um problema para que a tua igreja ouça a sua voz nessa noite. E que fique retido no coração dos meus irmãos somente aquilo que vem de ti, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.
A última vez que eu estive com os irmãos pregando, eu comecei uma série da história de José. Nós vimos, na última oportunidade, de como José foi vendido pelos seus irmãos. Vimos como ele teve sonhos, como Deus entregou a ele sonhos, dizendo que ele estaria à frente da sua família, que os seus irmãos se curvariam diante dele, que seu pai e sua mãe se curvariam diante dele, e vimos como esses sonhos alimentaram o ódio dos seus irmãos, e vimos como os seus irmãos atentaram contra ele e o venderam como escravos. Mas também vimos que Deus usou esse mal para levar os seus planos adiante. Nós vimos na última vez que a concretização daquilo que Deus ia fazer na vida de José passava pelos maus intentos, pelas más intenções de seus irmãos. Então nós vimos que Deus usa até mesmo as más intenções dos homens, das pessoas, para cumprir os seus propósitos. Foi essa a tônica do que nós falamos da última vez. Então agora nós temos José chegando no Egito, dando continuidade à história de José. Nós pulamos ali o capítulo 38, que conta a história de Judá e Tamar, mas voltando à história de José aqui no capítulo 38, nós temos então o começo do capítulo dizendo que ele estava lá na casa de Potifar, que ele foi levado para a casa de Potifar como escravo. Os ismaelitas que haviam levado, os irmãos venderam ele para os ismaelitas, e agora os ismaelitas venderam ele para Potifar. Ele está agora numa situação bem diversa daquela que ele tinha tido nos seus sonhos. José está numa realidade agora longe de casa, está completamente sozinho e está na situação de um escravizado. Ele está muito longe daquele sonho que Deus deu a ele. Não sabemos, a Bíblia não diz como ele se sente, mas ao olhar para a realidade ao seu redor, ele não encontrava nada parecido com aquilo que ele havia recebido nos sonhos. Moisés aqui, ao escrever, que nós cremos e nós entendemos que Moisés escreveu o Pentateuco, então Moisés, ao escrever aqui essa história, ele destaca a posição que José está, fazendo um contraponto, fazendo um contraste da maneira como Potifar tem uma alta posição. José é um escravo e o seu dono, a Bíblia diz, foi levado para o Egito, e Potifar, aí ele vem, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, o comprou dos ismaelitas. Então ele faz um contraponto, colocando aqui José como escravo de um homem de uma alta posição na sociedade egípcia. E é interessante que Moisés ele dá uma ênfase na nacionalidade de Potifar, porque ele diz aqui que ele é egípcio, e ele vai repetir isso lá nos versos 5 e no verso 6. Quando ele vai se referir a Potifar, ele dá uma ênfase, e ele vai dizer que ele é egípcio. Isso vai trazer a memória dos israelitas, porque Moisés escreve o Pentateuco para os israelitas que estão prestes a tomar a terra prometida. Eles estão acampados ali nas planícies de Moabe, antes de chegar à terra, à terra prometida, e Moisés escreve essas histórias para eles. Então, quando Moisés dá essa ênfase da nacionalidade de Potifar, que era o dono de José, ele está trazendo à memória de Israel a sua condição de contraste também, porque Israel passou um bom tempo prosperando no Egito. Se vocês se lembram dessa história, logo depois que o povo se instala no Egito, eles crescem e se multiplicam lá na terra de Gósen, enquanto eles têm o apoio de Faraó, mas em determinado momento, quando a gente vai ler o início do livro de Êxodo, a gente vê que trocou lá a linhagem dos faraós, já não era um faraó que era amigo do povo de Israel, e ele então escraviza o povo de Israel. Então, aqui Moisés já está dando para os israelitas, a quem ele está escrevendo esse livro, uma dica: olha,
essa situação espelha a situação de vocês. José está se tornando escravo na mão de um egípcio, da mesma forma que vocês um dia também se tornaram escravos na mão dos egípcios. Então vejam como é que a condição de José mudou. Da mesma forma que o povo foi próspero em Gósen, lá na terra de Gósen, se multiplicou e cresceu e teve muita prosperidade lá, e depois se tornaram escravos, José também, ele saiu da condição de filho preferido e daquele que ganhou uma estola sacerdotal, como nós vimos na última vez que conversamos, e ele saiu dessa condição e agora está escravo numa terra completamente estranha e distante da terra prometida onde ele estava. Então a situação de José mudou completamente. Foi de mal a pior, como se costuma dizer, né? Mas surpreendente no verso 2, o que a Bíblia nos afirma? O que Moisés faz questão de enfatizar no verso 2? O Senhor Deus estava com José. Ele faz questão de afirmar isso, e essa afirmação vai se repetir 4 vezes ao longo desse capítulo. O Senhor estava com José. Ele vai repetir isso no verso 3, vai repetir isso no verso 21, e vai repetir isso no verso 23. Ou seja, mesmo descendo a mais baixa posição social de um ser humano, ou seja, a condição de um escravizado, o Senhor estava com José. Mesmo longe da terra prometida, mesmo longe do lugar que Deus disse que ele deveria estar, o Senhor era com José. Mesmo sem ter ninguém para socorrê-lo, mesmo sem ter ninguém para defendê-lo, o Senhor era com José. Essa é a tônica do texto. A presença de Deus, ela não é geográfica, não importa se ele está lá na terra prometida ou não, Deus está presente, Deus está com José, Deus era com José, e a presença de Deus também não precisa ser algo espetaculoso, algo que venha com fogos de artifício, com grandes feitos, com chamar a atenção. A Bíblia diz que Deus estava com José, em meio a toda essa situação. Uma presença discreta, uma presença que estava atuando sem que a maioria das pessoas percebessem, tanto que o nome do Senhor não é citado pelos personagens. Tirando o momento em que José vai rejeitar o assédio da mulher, onde ele diz que não pecaria contra Deus, você pode perceber que nessa narrativa o nome de Deus não é mencionado, como também não é mencionado lá quando ele é vendido pelos irmãos. Então, Deus está agindo, mas nem mesmo aqueles que são os personagens da história têm total clareza de que ele está agindo. Mas Deus está com José. Deus era com José. A presença de Deus estava com José. Como resultado da presença do Senhor, José sobe logo de posição. E ele vem então a se tornar o mordomo, o gerente geral da casa de Potifar. Versos 3 e 4. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que ele tinha. Vejam que a Escritura diz que José obteve essa promoção, não porque ele era capaz, não porque ele tinha grande sabedoria, não porque ele tinha uma grande habilidade, um grande conhecimento, não. Ele conquistou essa condição diante de Potifar, porque o Senhor era com ele. Era uma bênção vinda de Deus, era algo que Deus estava realizando, porque o Senhor era com ele, em meio a essa dificuldade. E lembre-se então que Deus havia prometido a Abraão. Vocês lembram a promessa que Deus faz a Abraão quando o chama lá no capítulo 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nesse pequeno momento de José lá com Potifar, nós temos uma amostra do cumprimento dessa promessa. Pelo fato de José estar lá e o Senhor estar com José, a vida, a família, a casa de Potifar é abençoada. Deus está aqui demonstrando que a bênção que acompanha o seu povo é uma bênção que se estende a todas as famílias da terra. Uma família aqui foi abençoada.
Deus dando uma pequena demonstração de que as bênçãos dele alcançariam todas as famílias, por causa do seu povo, por causa daquilo que ele faz, as famílias seriam abençoadas. Então, até aqui, tá tudo começando a dar certo, né? Deu errado, ele foi vendido pelos irmãos, e agora parece que a história agora vai dar certo, agora José vai bombar, né? Agora José vai crescer, vai avançar, tudo aquilo que ele viu nos seus sonhos, então, deve começar a se realizar agora. Ele foi vendido como escravo, mas está tendo uma ascensão social, ele agora é o número 2 na casa de Potifar. Vai ser agora que essas promessas vão se cumprir, vai ser agora que esses sonhos vão se realizar. Será que talvez fosse esse o sentimento de José? Não sei, talvez fosse o meu, né? Bom, agora está dando certo, então agora vai tudo funcionar. Não sabemos se era isso que ele estava sentindo. Mas no verso 6, nós vamos ver o grau de confiança que Potifar tinha em José, mas também teremos uma virada dramática, onde as coisas vão começar a dar errado. Verso 6, Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Mas o final do verso 6 diz o quê? José tinha um belo porte e boa aparência. Infelizmente, ser bonito não foi algo que trouxe bênçãos ou benefícios para José. Pelo contrário, o fato dele ser bonito atraiu a atenção da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, então, ela olha para ele, verso 7, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Vejam que não é um jogo de sedução. Ela não tenta atrair José. Ela se coloca na posição de senhora. Ela exerce autoridade, ela tenta exercer autoridade sobre José, ordenando que ele fosse para a cama com ela. Não há ali nenhum romance, não há ali nenhuma, é pura luxúria, é pura lascívia, e ela quer se satisfazer com o escravo. Ela tenta exercer essa autoridade. Mas José, ele tem uma atitude que rejeita essa mulher, versos 8 e 9. Ele, porém, se recusou e disse à mulher, a mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos, e não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui, José usa 3 argumentos para rejeitar a mulher. O primeiro argumento que ele usa é que ele não iria trair a confiança que Potifar depositou nele. Potifar entregou tudo a ele, deu acesso a tudo, não negou nada a ele. Então ele não queria trair essa confiança que Potifar depositou nele. O segundo, ele estava sendo grato pelo fato de Potifar não ter negado nada a ele. Todas as coisas de Potifar, exceto a sua esposa, estavam franqueadas a ele. Ele tinha acesso a tudo. O Potifar não tinha negado a ele nada, a não ser a mulher. E o terceiro argumento é que ele diz, se ele obedecesse à mulher, ele estaria pecando contra Deus. No momento que eu estava meditando sobre esse texto e sobre essas razões, sobre essa argumentação de José, eu me lembro do Jardim do Éden. Vocês se lembram que Deus tinha dado o mundo inteiro para Adão e Eva? Só tinha pedido a eles uma única coisa, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles olham para a única coisa que eles não poderiam fazer e acabam agindo daquela forma. Aqui, José, ele tem uma atitude contrária. Ele vai, então, ele triunfa ali onde Adão e Eva falharam. Ele olhou e foi grato pelo fato de Potifar ter lhe dado tudo e lhe negado apenas a mulher. Então ele, em fidelidade, em obediência e preocupado de não pecar contra Deus, ele rejeita a mulher de Potifar. Ele usa esses argumentos e rejeita a mulher de Potifar.
Mas, versos 10 e 12, como ela reagiu? 10 a 12, né? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela ou a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando as roupas dela, das mãos dela, saiu fugindo para fora. Veja, ela não se dá por vencida. Ela teve o seu orgulho ferido, talvez, mas ela insiste com José todos os dias. Venha para a cama comigo, venha para a cama comigo. E José rejeitando e não querendo. Mas então ela encontra a ocasião e ela encontra um momento, uma oportunidade, onde não há ninguém em casa, e ele chega, e ela então coloca-o contra a parede, coloca numa situação onde ele não tinha opções. Ou ele cedia a ela, ou ele batia nela, ou ele fugia. E ele então decide fugir. E ele foge deixando as suas roupas. A mulher de Potifar então fica numa situação delicada. Ela não apenas fica enfurecida, ela fica então numa situação em que o que José vai falar? Se eu não falar nada, se eu não tomar a frente, será que José vai contar alguma coisa ao meu marido? Então ela toma uma decisão, ela cria uma trama para poder incriminar então José. Ela coloca toda a culpa em José e se coloca de vítima. Dos versos 13 a 18. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Mentirosa, né? Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então ele lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Ela aproveitou-se, né, que ficou com a roupa dele e simulou então como se ele tivesse tirado as roupas, deitado do lado dela para tentar estuprá-la, violentá-la, e aí então ela gritou e ele saiu correndo. Por isso que ela manteve as roupas lá, ela quis dar a impressão de que ele tinha tentado violentá-la. E ela ressalta a situação dele agora de um escravo. Imagina na cabeça de um alto comandante do exército egípcio, um homem de uma posição social elevadíssima, que confiou a um homem todas as suas coisas, todos os seus bens, todos os seus pertences. E ele, quando chega em casa, recebe a notícia de que a maneira como esse homem retribuiu foi tentar violentar a sua esposa. Quem não acreditaria na sua esposa? E ele então toma a decisão, diante da trama da esposa, ele decide então enviar José para a prisão. E ele envia José para a prisão. Temos que entender que essa prisão de José também é um livramento, porque seria perfeitamente normal, e seria mais normal do que ser preso, seria José ser morto. Então Deus livrou também, mais uma vez, José da morte. Da mesma forma que os irmãos tinham a intenção de matá-lo, mas Deus então usa Judá para que ele não seja morto. Aqui também, nesse momento, Potifar poderia ter matado José, mas opta por enviá-lo para a prisão, fazendo com que ele fosse apenas preso. E agora, olhando para essa situação, quando ouvimos essa história, quando vemos o que acontece, ficamos como? Indignados. Como pode? Uma injustiça tamanha, uma injustiça que está na cara. Ele repele todos os assédios da mulher, ele obedece a Deus até o fim, ele segue a lei de Deus, ele vai sendo fiel, e ele foi fiel ao seu dono até o fim.
Mas, diante dessa trama, diante dessa mentira, ele vai parar na cadeia como um criminoso. Seria perfeitamente normal que qualquer um de nós estivesse indignado, estivesse completamente sem entender, e a pergunta seria: onde está Deus? Quem passa por uma situação de injustiça dessa, se pergunta: onde está Deus? Deus não está vendo isso, mas o verso 21, logo depois que narra, no verso 20, diz que ele foi para a prisão e José ficou na prisão, mas surpreendentemente, essa pergunta natural que viria dos lábios de qualquer pessoa: onde está Deus? O verso 21 diz o quê? O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. A resposta está aqui: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José no começo do texto, quando ele prospera na casa de Potifar, e o Senhor estava com José no momento quando ele é preso e é mandado para a cadeia injustamente. Percebam que o capítulo começa com a afirmação de que o Senhor estava com José e termina com a afirmação de que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José não apenas no momento de prosperidade, o Senhor estava com José também no momento da tragédia, no momento da dificuldade, no momento da injustiça, o Senhor também estava com ele. Os versos 22 e 23, então, Moisés começa a introduzir a próxima história. Este confiou, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, por quê? Porque o Senhor estava com ele. A afirmação é insistente. Moisés, ele está aqui introduzindo a próxima história, mas ele está afirmando e fazendo questão de afirmar: o Senhor estava com José. Então, essa parte da história de José, esse acontecimento aqui, nos traz uma mensagem em alto e bom som, de que o Senhor estava com José, tanto nos momentos bons, quanto nas dificuldades e quanto nas tragédias. Quem é que conhece aquele poema Pegadas na Areia? Quem é da minha idade deve conhecer o poema Pegadas na Areia. Todo mundo já ouviu falar? Quem não conhece o Pegadas na Areia, eu vou fazer um resumo. Um homem teve uma visão de que estava na praia, é mais ou menos, tá, gente? Não vou contar certinho, não. Quem conhece, depois não vai puxar minha orelha, não, tá? Mas o homem tem uma visão e tem uma visão de todos os momentos da sua vida. E ele vai vendo na areia as pegadas dele e as pegadas de Deus andando ao lado dele nos momentos da vida. Só que ele repara que nos momentos mais difíceis da vida dele, só haviam 2 pegadas na areia. E aí ele se volta para Deus e pergunta: Deus, por que só tem 2 pegadas nos momentos mais difíceis da minha vida? Eu estava sozinho, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só? E Deus diz para ele: não, meu filho, só tem 2 pegadas porque eu estava te carregando no colo. E as pegadas que estavam lá eram as pegadas de Deus e não as dele. Essa história nos traz essa lembrança, porque a pergunta que todo mundo faz na dor e no sofrimento é: onde está Deus? Ele me abandonou, ele me deixou. Eu estou passando por essa situação e ele não está vendo. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, eu estou tendo dor, eu estou doente. Deus não está vendo? Mas essa história nos diz que ele está presente. Essa narrativa bíblica da história de José nos garante isso. Garantiu ao povo de Israel, porque lembre-se, Moisés está escrevendo isso para o povo de Israel. E essa história sustenta Israel nas dificuldades. Por meio dessa história, o Senhor garantiu a Israel que estaria com eles sempre. Garantiu que estaria com eles não apenas nos momentos que eles estivessem lá no bem bom, no alto das colinas. Garantiu que estaria com eles também nos momentos que eles passassem nos vales mais escuros. Deus estava com Israel no momento que eles prosperaram na terra de Gósen,
Mas Deus também estava com eles nos 400 anos onde eles ficaram escravizados. Deus nunca se apartou deles. Deus estava com eles no momento que eles prosperaram sob o reinado de Davi, e eles conquistaram as terras, e eles se livraram ali das perseguições, e Deus estava com eles nesse momento, mas Deus também estava com eles quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Essa história foi gravada nas Escrituras, dando a Israel a certeza de que Deus estava com eles em todos os momentos, a despeito de serem momentos bons ou momentos ruins. Vejam o Salmo 23 que nós lemos aqui no início do culto. Vai lá no Salmo 23 novamente. Que ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo bem até aí, né? Tudo perfeito, Deus está com ele, vai dando proteção, vai dando as veredas, vai levando para águas de descanso, mas no verso 4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Só até aí, pode voltar para lá. Vejam, irmãos, o texto é para garantir a Israel, Moisés registra essa história para garantir a Israel que Deus estava com ele em todos os momentos. Mas Guilherme, isso então é só para Israel? Não, porque Jesus faz a mesma promessa, Mateus capítulo 28. Vai lá, Mateus, último capítulo de Mateus. Mateus 28, verso 20. O último versículo do livro de Mateus. Só a parte final do versículo. O que Jesus diz aí? E eis que estou com vocês todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. Nós temos essa promessa, irmãos. Jesus está conosco em todo o tempo. Jesus está conosco em meio à dor e em meio ao sofrimento. Jesus está conosco quando tudo dá certo. Jesus está conosco quando tudo está errado. Não tivemos nenhuma promessa de que a nossa vida sempre tudo daria certo. Não tivemos nenhuma promessa de que na nossa vida sempre teríamos saúde. Não tivemos nenhuma promessa que na nossa vida nós não passaríamos por nenhum tipo de tribulação, de dor ou de aflição. Não temos essa promessa. A promessa que nós temos é que Ele estará conosco todos os dias, como Ele esteve com José nos momentos bons e nos momentos ruins. Vejam o que Paulo descreve dos seus sofrimentos. Vá lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versos 23 a 27. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 27. Paulo descrevendo a sua vida. Diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. E aí, quais são os argumentos que ele usa? Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. É Paulo descrevendo como foi o seu ministério.
Paulo está dizendo que ele passou por todas essas coisas: fome, sede, jejum, nudez, açoites, apedrejamentos. Mas o mesmo Paulo que escreveu isso, foi o Paulo que escreveu o que está em Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8, 35 a 39. O mesmo Paulo que passou por açoites, que foi apedrejado, que naufragou, passou fome, passou frio, nudez, ele escreve, Romanos 8, do 35 ao 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos. O mesmo Paulo que passou por todas aquelas tribulações, que passou por todas aquelas lutas, está dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Jesus prometeu que estaria conosco, e Ele está. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as dificuldades, eu não posso dizer que sei o que você está sentindo, mas eu posso te afirmar uma coisa: você não está sozinho. Você nunca estará sozinho. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a luta, você nunca estará sozinho, porque Jesus te prometeu, baseado nas Escrituras, baseado na história de José, baseado nas afirmações de Jesus, você nunca estará sozinho. Ele está passando com você pelas tribulações, Ele está passando com você pelas lutas, e Ele está cuidando da sua vida, e Ele já te deu o céu. Porque se mesmo que nós sejamos tragados pela morte, nós não permaneceremos na morte, porque Ele nos deu a vida eterna. Então, se eu hoje sair daqui e for alcançado no caminho por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma coisa que me tire a vida, eu ainda assim sou vitorioso, porque eu estarei indo para junto do meu Deus. Não há derrotas para nós, a morte não é derrota para nós. Se somos vencidos por uma enfermidade, nós não estamos derrotados, porque nós passamos pela morte, mas não permanecemos nela. Deus está conosco e sempre estará conosco. Aleluias. Glória a Deus. Fique de pé, meu irmão. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado por essa promessa maravilhosa, Senhor. Promessa de que o Senhor está conosco todos os dias. Oh Deus, às vezes ficamos cegos pelas dificuldades, temos a nossa visão turvada pela tempestade que às vezes nos encontramos. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes perguntamos onde o Senhor está. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes nós não reconhecemos a Tua presença. Mas, ó Deus, nós confiamos na Tua palavra, confiamos nas Tuas promessas de que o Senhor está conosco. Oh Deus, assista aos meus irmãos nas suas lutas, assista aos meus irmãos, cuide deles em meio às suas dificuldades. Se não for livrá-los delas, ó Deus, que o Senhor os ajude a passar por elas. Porque José passou por essas tribulações, passou por essas dificuldades, e a Bíblia afirma que o Senhor estava com ele, na prosperidade e na tragédia. Que nós possamos te reconhecer, Senhor, que nós possamos ver a Tua mão, que nós possamos sentir a Tua presença, saber que o Senhor está conosco, nos momentos bons, mas também nos momentos de dor, de luta e de sofrimento, principalmente nesses momentos, ó Deus. Podemos ser abandonados
abandonados pela nossa família, podemos ser abandonados pelos nossos amigos, mas o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor sempre estará conosco. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias.